Bom, vamos começar aqui com a transformação cíclica. Gente, a palavra cíclica lembra o quê? Lembra ciclo, círculo. É exatamente isso. A transformação cíclica é aquela em que alguma coisa vai ficar em círculo. O que vai ficar em círculo? O que vai ficar em círculo é o seguinte. Bom, o que vai acontecer? Eu vou pegar o gás numa situação inicial de pressão e volume, vou fazer uma transformação com esse gás, seja isotérmica, seja isobárica, ou seja isovolumétrica. Eu vou fazer alguma transformação com ele e vou levar ele para uma situação B, também de pressão, também de volume. Então, ele estava numa situação de pressão e volume, ele estava numa situação de volume, estava numa situação de pressão. Aí eu fiz uma transformação, observe que a pressão eu mantive constante, então uma transformação isobárica. E o volume aumentou. Então eu fiz aqui uma expansão isobárica. Levei ele para uma situação B. Chegando na situação B, eu faço uma outra transformação com ele, levando ele para uma situação C. Observe que aqui eu já fiz uma transformação isovolumétrica, tá vendo? Eu mantive o volume constante. Faço outra transformação com ele, levo ele para um estado B, estado D, desculpa, um estado D, de pressão e volume. E retorno com ele para a posição A, para a posição inicial. Então, eu faço várias transformações, porém, eu volto, no final, eu volto para a mesma situação de pressão, volume e temperatura. Então, eu voltei para o ponto A. No ponto A, ele tinha uma pressão, vamos colocar aqui, a pressão de 1 atm, tinha um volume de 2 litros e uma temperatura de 300 Kelvin. Aí eu fiz as transformações, mas no final, a última coisa que eu fiz, eu voltei para a pressão de 1 atm, voltei para o mesmo volume, voltei para os 300 graus Celsius. E aí o que acontece? Eu faço um ciclo, né? Eu não faço um círculo, mas eu faço um ciclo fechado. Então, transformação cíclica é aquela onde a temperatura inicial, principalmente, né, a gente se atém a isso, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Ele volta para as condições iniciais, tá? Se a temperatura inicial é igual à temperatura final, significa que ΔT é zero. Se ΔT é zero, significa que a variação da energia é zero, porque a variação da energia é 3 meios de nR ΔT. Se ΔT é zero, ΔU também é. E se ΔU é zero, significa que aplicada isso à variação da energia, a primeira lei da termodinâmica, o ΔU é zero, significa que toda a quantidade de calor fornecida para o gás é convertida em trabalho. Então, o princípio de funcionamento dos motores de carro, de moto, de caminhão, dos motores a combustão, ele usa esse princípio aqui, o princípio cíclico. Ele sai de uma situação inicial, ele sofre várias transformações, mas ele volta para a situação final. Vai conseguir fazer isso aqui integralmente? Não vai conseguir, mas é dessa forma que eles conseguiram ir melhorando cada vez mais a eficiência do motor. Porque o motor a combustão, ele funciona numa transformação cíclica, tá? Na segunda lei eu vou falar para vocês, que é o ciclo de Carnot. Então, o motor a combustão, ele é baseado numa transformação cíclica para que eles consigam se aproximar o máximo possível disso aqui, de todo o calor fornecido seja convertido em trabalho. Que tipo de exercício que você vai se deparar numa transformação cíclica? O exercício vai pedir para você calcular a quantidade de calor que foi fornecida para o gás.
E aí, como que você vai fazer? Como a quantidade de calor é igual ao trabalho, isso é um gráfico de pressão versus volume. Como que você calcula o trabalho? Trabalha numericamente igual a área, né? Detalhe importante aqui, se você estiver girando no sentido horário, o trabalho é positivo. Se você estiver girando o ciclo no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo, porque você pode circular assim, ou você pode fazer dessa forma. No sentido horário, o trabalho é positivo. No sentido anti-horário, o trabalho é negativo, tá bom? A última transformação é a transformação adiabática. A transformação adiabática é aquela em que não há troca de calor entre o gás e o meio externo. Então, eu tenho um gás aqui dentro desse recipiente e eu nem forneço calor para ele e eu nem retiro o calor dele, tá? Não deixo haver troca de calor entre o meio externo e esse gás. Então, isso é a transformação adiabática. Não há troca de calor com o meio externo. Muito bem. Aplicando isso à primeira lei, que é ΔU mais trabalho, esse cara aqui é zero, né? ΔU é igual, zero é igual a ΔU mais trabalho. Eu vou isolar um dos dois aqui, eu vou colocar trabalho é igual, eu vou passar o ΔU para cá, ele vai ficar negativo, então menos ΔU. Eu chego nessa expressão aqui, ó. O trabalho é igual a menos ΔU. O que significa isso? Qual a interpretação que eu faço? Olha só, você tem um cilindro provido de um êmbolo, tem o gás aqui dentro, aí você vai lá e você exerce aqui uma força, apertando o gás. Você vai lá apertar o gás. Você vai apertar o gás, o que você vai fazer? Você vai reduzir o volume. Você exerceu uma força aqui no êmbolo, esse êmbolo vai exercer aqui embaixo uma pressão. Então, na verdade, essa força que você está fazendo aqui, ela está sendo convertida em pressão, está sendo feita uma pressão e essa pressão vai fazer uma redução no volume. Ou seja, ao exercer uma força aqui, você realizou o trabalho. Você, ao apertar aqui, você realizou um trabalho sobre o gás. E o que o gás vai fazer? Ora, o que é trabalho, na verdade, gente? Trabalho não é energia? Não é o quanto de energia que eu dou ou retiro de um corpo? Então, se você está aqui apertando o gás, o que você está fazendo? Estou realizando um trabalho. Mas se trabalho é a quantidade de energia que eu dou ou retiro, você estaria dando ou retirando energia aqui desse gás? Estaria dando. Você está apertando ele. Então você está dando energia para ele. Você está dando energia mecânica para ele. O que o gás vai fazer? Vai pegar essa energia mecânica e vai converter ela em energia térmica. Então você vem aqui, realiza aqui em cima um trabalho de 200 joules. Você realiza um trabalho de 200 joules, o que vai acontecer é que o gás vai ter um aumento de 200 joules na sua energia interna. A sua energia interna vai aumentar. E aí, se você está realizando, se o gás está recebendo esse trabalho, se ele está recebendo esse trabalho é negativo. Porque quando o gás recebe trabalho, é negativo. Quando ele realiza trabalho, é positivo. Tá? Então, se eu estiver recebendo o trabalho, esse trabalho que eu estou recebendo é negativo. Se eu estiver realizando esse trabalho é considerado positivo. Tá bom? Então, olha aqui, ó. O trabalho, então, é menos 200 joules, a energia interna é mais 200. Observe que é o mesmo valor, só que sinal trocado, correto? Exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Um é positivo, o outro é negativo. E se for o contrário? Ora, se aqui for negativo,
aqui vai ser positivo. É como se você viesse aqui e multiplicasse por -1. Eu fiz a expressão dessa forma, né? Mas se você multiplica por -1, aqui fica positivo e aqui fica negativo, que é exatamente o que acontece ali, tá? Então, quando você faz uma compressão no gás, e se você faz uma compressão muito rápida, tá? Se você faz uma compressão muito rápida, você está realizando o trabalho sobre ele. Ele aquece. O gás, então, vai aquecer. E o contrário? O contrário seria assim, olha. Você aquece o gás lá até um certo ponto, né? Aí você segura aqui, ó. Você coloca uma trava aqui. Aí você vai lá e aquece esse gás. Você aquece esse gás e vai lá e coloca ele dentro de um recipiente termicamente isolado, tá? Você vai lá, tampa aqui também, né? Vamos tampar aqui também. Você tampa aqui. Então você aqueceu o gás, você aqueceu o gás, forneceu calor para ele, e aí você vai lá e coloca dentro do recipiente termicamente isolado. Aí acabou. Agora não tem como esse calor sair e eu não consigo mais colocar calor ali dentro. Mas vocês concordam comigo que se eu vier aqui e tirar essa trava, na hora que eu tirar aquela trava, o que vai acontecer? Esse êmbolo vai começar a subir. Esse êmbolo vai começar a subir porque o gás vai começar a realizar trabalho sobre ele. Porque quando eu forneci calor inicialmente para ele, ele aumentou a temperatura e, consequentemente, aumentou a pressão. O êmbolo só não tinha subido porque eu estava segurando ele ali. Mas agora eu soltei. Como a pressão lá dentro está maior, ele vai começar a levar o êmbolo para cima. Ele vai realizar trabalho. Aí, gente, se ele realizar um trabalho de 200 joules, da onde veio essa energia? Porque está termicamente isolado, não tem da onde vir essa energia. Do lado de fora não tem como vir. Então, se esse êmbolo, ao subir, realizou um trabalho de 200 joules, essa energia veio da onde? Se ela não pode ser criada nem destruída, veio daqui de dentro. E aí o que vai acontecer então com a energia que está lá dentro do gás? Ela vai ter que diminuir em 200 joules. Está aqui, ó. Se o trabalho for positivo, a energia interna é negativa, como eu tinha colocado inicialmente, né? Então, essa expressão aqui está dizendo que numa transformação adiabática, o que houver de trabalho, a energia interna tem o mesmo valor, só que de sinal trocado. Então, se o trabalho for negativo, a energia interna é positiva. Se o trabalho for positivo, a energia interna é negativa. Se o trabalho for negativo, a energia interna é positiva. Tá? Uma transformação adiabática ela pode acontecer de duas maneiras. Você isola o gás termicamente, coloca dentro de uma caixa isolante, ou você faz uma compressão ou uma expansão muito rápida. Você comprime rapidamente ou você expande rapidamente o gás. E como que você faz isso? Você faz isso, por exemplo, na geladeira. A geladeira ela não tem motor, o que ela tem é um compressor. Como que funciona a geladeira? Ela funciona assim, você tem um gás ali dentro, tá? E você tem válvulas em várias partes daquele caninho, não tem aquele caninho preto que passa ali atrás da geladeira? Aquele caninho passa dentro da geladeira também. E existem válvulas que seguram esse gás em alguns pontos. Então, por exemplo, quando a geladeira está funcionando, ela funciona assim. Vou fazer aqui um desenho bem simplificado, tá? Imagina que essa parte aqui é o caninho, aquele caninho preto que fica dentro da geladeira, tá? A parte interna da geladeira. E aqui você tem aquele caninho, né, que fica fazendo zigue-zague lá, onde a gente coloca às vezes coisa para secar, que fica atrás da geladeira na parte externa. Aqui está o compressor. E aí existem duas válvulas. Tem uma válvula aqui e tem uma válvula aqui. Aí o que acontece? Quando a geladeira está funcionando assim. O compressor ele é acionado. Quando ele é acionado, ele começa a sugar o gás que está aqui. Ele suga o gás, porque esse gás vai estar quente. Porque na hora que ela começar a funcionar, é porque o gás aqui dentro está quente. Quente que eu falo assim, está a 6, 7 graus. Então ele está quente. Aí o compressor então suga esse gás e ele comprime esse gás.
ele começa a comprimir esse gás aqui. Ele faz uma transformação adiabática. Ele comprime o gás, ele realiza um trabalho sobre o gás. Então, se ele está realizando um trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo, vamos colocar aqui. Ele vai lá e faz um trabalho de 1000 joules. Como foi muito rápido, a transformação é considerada adiabática. Aí o que acontece? A energia interna vai lá e aumenta em 1000 joules. Então esse gás vindo para cá, ele vem quente. Por isso que de vez em quando aquela parte de trás fica quente. Então aqui fica quente. E por que é feito dessa forma? Porque olha só, eu falei que o gás aqui dentro estava quente. Ele estava a uns 6 graus Celsius. Para a geladeira já é quente. Porque a temperatura tem que estar ali por volta de 4 no refrigerador e tem que estar menos 4 no congelador. Então 6 graus Celsius para a geladeira é quente. Aí, se ele simplesmente sugar isso e colocar aqui, né? Pegar aqueles 6 graus Celsius e trazer ele para cá, o que vai acontecer? Aqui fora está 37 graus Celsius, ele vai receber mais calor. O meio ambiente está mais quente, o que ele vai fazer é fornecer calor para o gás. O gás, ao invés de voltar para a geladeira mais frio, ele vai voltar mais quente, ele vai voltar a 37. Então isso não pode acontecer. Então o que o engenheiro bolou? Vamos fazer aqui uma compressão adiabática, vamos fazer esse gás aquecer, aí ele vai lá e aquece a uns 40 graus Celsius, porque aí se ele está a 40 graus Celsius, aqui está a 27, a 37, a 30, né? A 20 graus Celsius, sei lá, vamos colocar a temperatura ambiente, 27 graus Celsius. Como ele está a 40 e lá está a 27, o que acontece? Ele fornece calor para o gás. É como se esses 6 graus Celsius aqui do gás fosse jogado para fora, porque como a temperatura dele agora está maior do que lá, então o calor sai. Aí quando chega aqui, essa válvula aqui, ela deixa voltar para a geladeira pouquinho gás. Aqui está sob uma alta pressão, muita pressão. Aí essa válvula aqui, ela é uma válvula que deixa o gás voltar aos pouquinhos. Então aqui está alta pressão, quando ele vem para cá, como ele deixa o gás ir aos pouquinhos, a pressão aqui está muito baixa. Então ela estava toda comprimida aqui, quando ela vem para cá, ela tem um espaço grandão. Aí ela pega e expande. Ela expande muito rápido, ela sofre uma expansão adiabática. Aí, nesse caso, o gás é que realizou o trabalho, porque ele expandiu. Ele realizou o trabalho. Então, o trabalho é positivo. E aí, a energia interna, ela tem que ficar o quê? Negativa. Então, quando ele passa por essa válvula, como ele sofre uma expansão muito rápida, ele vai e esfria. Ele vai e esfria e ele volta aqui dentro a menos 4 graus Celsius. Ou 6 graus, 4 graus Celsius, né? Porque estava 6, eu vou colocar positivo. Ele volta para cá 4 graus Celsius, que é a temperatura que deveria estar dentro da geladeira. Então, o congelador funciona dessa forma. Não é só o congelador. O freezer também é assim, o aparelho de ar-condicionado é da mesma forma. Então, você tem dois aparelhos, né? Você tem o que nós chamamos do lado de dentro evaporadora e do lado de fora a condensadora. Por que esses nomes? Por que evaporadora e por que condensadora? Por que aquele que fica dentro chama de evaporadora? Porque ele está sobre alta pressão, aí quando ele vem para cá, ele expande. Ele expande novamente. Então eles estão falando que ele está evaporando, né? E quando ele vem aqui, ele é comprimido, é como se ele estivesse se liquefazendo novamente, estivesse condensando. Não condensa, tá? Mas é só para fazer a alusão à compressão. Então ele sofre uma compressão. Por isso que eles chamam de condensadora. Se você conversar com um técnico que faz a instalação e a manutenção, ele não fala parte de dentro e parte de fora. Ele fala condensadora e evaporadora. Exatamente porque acontece isso aqui. Tá bom? Bom, pessoal, então agora vamos lá para a última parte, né? E o encerramento do nosso semestre. Segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela estabelece qual é a regra que eu preciso obedecer para que haja a conversão de calor em trabalho. A regra, na verdade, é qual é a situação em que eu vou instalar uma máquina para fazer essa conversão.
Porque eu já falei para vocês que máquina é qualquer dispositivo que faça a conversão de energia. Então, se eu quero converter calor em trabalho, calor em energia mecânica, eu preciso de uma máquina, né? E a segunda lei, ela vem estabelecer qual é a condição necessária para que essa máquina funcione. Aí eu vou voltar lá em trocas de calor. Lembra que eu falei com vocês que se eu pego um corpo que está a 80 graus Celsius e pego um corpo que está a 20 graus Celsius, ele tem energia térmica, ele tem energia térmica. Tem mais energia térmica, tem menos energia térmica. Mas se eu estabeleço o contato entre esses dois corpos dentro de um sistema isolado, o que acontece? Essa energia térmica começa a fluir na direção do corpo de menor temperatura. E essa fluidez da energia térmica passa a ser chamada de calor. Então, calor é energia térmica entre dois ou mais corpos devido à diferença de temperatura. Foi isso que eu estabeleci como calor? Muito bem. Eu vou instalar uma máquina para fazer a conversão de energia térmica, ou seja, de calor, em trabalho. Para eu converter energia térmica em energia mecânica em trabalho, primeiro eu preciso ter o calor. E como que eu tenho calor? Duas fontes a temperaturas diferentes. Então, muito bem. A segunda lei da termodinâmica fala assim, olha, para que uma máquina consiga fazer a conversão de energia térmica em energia mecânica, é necessário que ela opere, trabalhe entre duas fontes de calor. Uma a alta temperatura e outra a baixa temperatura. Por quê? Porque se eu tiver duas fontes a temperaturas diferentes, eu tenho calor. Porque para eu transformar o calor em energia mecânica, primeiro eu preciso ter o calor. Então, beleza. Eu coloco aqui um corpo a alta temperatura em contato com um corpo a baixa temperatura. O calor vai naturalmente começar a fluir na direção da fonte fria, né? E aí o que vai acontecer? O calor vai sair daqui, a quantidade de calor vai sair daqui. Quando chegar aqui na máquina, o que essa máquina vai fazer? Parte desse calor que está vindo da fonte quente, ela vai conseguir converter em trabalho. Aquilo que ela não consegue converter em trabalho, ela rejeita a fonte fria. Então, eu tenho uma certa quantidade de calor que está saindo da fonte quente na direção da fonte fria. Porque ela não está enxergando a máquina. Ela está vendo a fonte fria lá e fala assim, opa, deixa eu mandar calor para lá. Aí a máquina está ali, ela pega parte desse calor e converte ela em trabalho, tá? E aí, para diferenciar, eu vou chamar isso aqui de Q quente, já que é o calor que está saindo da fonte quente. E aqui, como é fonte fria, eu vou chamar de Q frio, quantidade de calor que está sendo rejeitado à fonte fria, que chegou lá na fonte fria, tá? E aí você tem aqui parte desse calor sendo convertido em trabalho. Pelo princípio da conservação de energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada ou transmitida. Gente, se daqui sair 2.000 joules de energia e eu constato que aqui está chegando 800 joules de energia, saiu 2.000 e eu estou vendo que está chegando 800 lá, cadê os outros 1.200 joules de energia? Sumiu? Não. Foi convertido em trabalho. Pelo princípio da conservação de energia, ela não pode ser criada e também não pode ser destruída. Se saiu 2.000 aqui, aqui tem que ter 2.000. Se chegou 800 lá, cadê os 1.200? Convertido em trabalho. Como que eu cheguei nesse valor de 1.200? Eu fiz mentalmente. 2.000 menos 800 vai dar o que sobrou lá para o trabalho. Logo, o trabalho realizado pela máquina térmica, você vai calcular fazendo quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria.
Então, primeira coisa, o que a segunda lei estabelece? Para que uma máquina consiga converter calor em trabalho, é necessário que ela opere. Opere significa trabalha, tá? Ela opere entre duas fontes de calor, uma a alta e outra a baixa temperatura. Parte do calor que sai da fonte quente é convertido em trabalho e obrigatoriamente, na prática, sempre terá que ter calor rejeitado à fonte fria, tá? Não é possível uma máquina funcionar só com a fonte quente. É necessário as duas fontes, tá bom? É necessário. E daí veio a constatação. Como é necessário as duas fontes? Como obrigatoriamente sempre haverá calor rejeitado à fonte fria, significa que nenhuma máquina vai conseguir fazer isso aqui. Sai 2.000 joules e tem 2.000 joules de trabalho. Porque sempre haverá alguma energia rejeitada à fonte fria. Ou seja, nenhuma máquina térmica operando entre duas fontes de calor conseguirá converter integralmente calor em trabalho. Ou seja, ela nunca terá uma eficiência de 100%. Descobriu-se isso para a máquina térmica, mas para qualquer máquina, qualquer dispositivo que o ser humano invente para converter energia, ele não consegue ter essa eficiência de 100%. Sempre é abaixo de 100%, tá? Mas no caso da termodinâmica, é assim. Para que uma máquina consiga converter calor em trabalho, é necessário que ela opere entre duas fontes de calor, obrigatoriamente. E, obrigatoriamente, sempre haverá calor rejeitado à fonte fria. Significa que ela não consegue converter integralmente calor em trabalho, tá? Ou seja, nunca haverá uma eficiência de 100%, tá? E aí vamos lá falar da eficiência, né? O que é eficiência? A eficiência de qualquer dispositivo, ele mede o poder que o corpo, que a máquina tem de fazer a conversão de energia. Nós vimos isso lá no primeiro ano, quando eu expliquei trabalho e potência para vocês. Eu expliquei também eficiência. Então, eficiência tem a ver, mede, né? Eu vou colocar, como eficiência começa com a letra E, eu vou colocar E. A eficiência, ela mede a relação entre a quantidade total de energia e a quantidade de energia que ela consegue converter para ser utilizada. Então, a eficiência, de uma forma genérica, ela mede a relação entre a energia útil e a energia total. Como normalmente eficiência é dado em porcentagem, então nós vamos colocar aqui vezes 100%. Então, a eficiência, ela mede a razão é divisão para física, mede a razão entre a energia útil e a energia total recebida. No nosso caso aqui da máquina térmica, o que seria a energia útil? O trabalho, porque chega calor, sai trabalho. Então, a energia útil seria o trabalho. E a energia total? A quantidade de calor que saiu da fonte quente. Então, a eficiência para uma máquina térmica pode ser calculado assim. Energia é trabalho sobre Q quente. E dessa equação aqui vão sair outras. Porque veja bem, eficiência é trabalho sobre Q quente. Mas trabalho não é Q quente menos Q frio? Não foi isso que eu passei? Muito bem. Então, se eu venho aqui no lugar do trabalho e coloco Q quente menos Q frio, o que acontece? Essa equação aqui da eficiência, ó, no lugar do trabalho, eu vou colocar Q quente menos Q frio, né?
Q quente menos Q frio, dividido por Q quente, vezes 100%. Então, existe uma outra maneira de você estar calculando a eficiência. Você pode fazer não pelo trabalho, mas para fazer a relação entre o calor que sai da fonte quente e o calor que sai da fonte fria, né? Tem mais uma forma de se calcular a eficiência de uma máquina, através da temperatura da fonte. Eu vou apagar aqui para poder fazer da temperatura da fonte, tá? E eu vou iniciar por aqui. A eficiência é Q quente menos Q frio sobre Q quente. Gente, o que acontece? Lembra que a gente viu lá em calorimetria o Q macete, né? Aonde M é a massa do corpo, da substância, C é o calor específico. Quando você vai para a fase gasosa, você tem uma equação similar àquela, que é o Q nascente. Aonde esse N aqui é o número de mol. Porque quando você vai para a fase gasosa, não é a massa que me interessa, e sim o número de mol que me interessa, o número de moléculas que me interessa. Então, foi feita uma equação em que você pode calcular a quantidade de calor que você fornece para o gás utilizando isso aqui. Aí isso aqui é o número de mol, esse calor específico aqui é o calor específico molar. Então, é o calor específico referente à substância na fase gasosa. Porque eu tenho um calor específico para a fase sólida, eu tenho um calor específico para a fase líquida, eu tenho um calor específico para a fase de vapor e eu tenho um calor específico para a fase gasosa. Como o gás trabalha com mol, uma das variáveis é o mol, então você tem lá o calor específico molar, tá bom? Mas é uma equação similar. E aí, se eu substituo aqui, Q nascente, substituo, eu vou conseguir simplificar um monte de coisa, e aí eu não vou fazer aqui porque é desnecessário, mas se eu pegar esse cara, substituir aqui, ao final das contas, vai sobrar T quente menos T frio sobre T quente vezes 100%. O que é T quente? Temperatura da fonte quente. O que é TF? Temperatura da fonte fria. Porque você pode calcular a eficiência de uma máquina olhando apenas para as suas temperaturas. Você não precisa necessariamente saber qual é a quantidade de calor que saiu da fonte quente e que chegou na fonte fria. Pela temperatura das fontes, você consegue determinar qual seria a eficiência da máquina, tá? Então nós temos aí 3 equações de se calcular a eficiência. Trabalho sobre Q quente menos Q frio sobre Q quente e pela temperatura. Sempre vezes 100%, tá? Porque normalmente a gente coloca a eficiência como sendo em porcentagem, tá bom? E aí o que acontece? As primeiras máquinas térmicas que foram pensadas, elas possuíam uma eficiência muito baixa. E aí, o engenheiro, de sobrenome Carnot, ele desenvolveu um modelo teórico que, se seguido, melhoraria a eficiência de qualquer máquina. Colocaria essa máquina tendo a sua eficiência máxima, tá? Então, por exemplo, eu pego uma máquina que foi construída antes da ideia de Carnot, eu construí aquela máquina e ela tinha lá uma eficiência de 14%. Aí eu pegava essa mesma máquina, refazia essa máquina seguindo o modelo sugerido por Carnot. Aí, essa máquina que tinha uma eficiência de 14%, ela foi para 33%. Significa que, se essa máquina que tinha uma eficiência de 14%, eu refiz ela utilizando o modelo de Carnot, e ela foi para uma eficiência de 33%, significa que aquela máquina ela consegue ter no máximo 33%. Não vai passar disso. Então, a máquina de Carnot ou o ciclo de Carnot é aquele que, se seguido,
amplia a eficiência de uma máquina ao seu máximo, que nunca vai ser 100%, tá? Mas aumenta. Então aqui, o máximo dessa máquina aqui é 33. Não existe outra forma de mexer nessa máquina que ultrapasse os 33. A questão é eu descartar esse modelo de máquina e pensar no outro modelo para poder fazer, seguindo o ciclo de Carnot, obviamente, tá? Então, a máquina de Carnot, primeiro, e é muito importante isso, é um modelo teórico, ela não existe fisicamente, materialmente ela não existe. É simplesmente um modelo teórico que, se seguido, na verdade todas as máquinas térmicas usam hoje o modelo de Carnot, que se seguido amplia a sua eficiência, tá? E como que é esse modelo? Bom, então, a máquina de Carnot, ela segue uma transformação cíclica. Ó, o gás, né, ele sai de uma situação inicial A, sofre transformações, mas ele retorna ao seu estado inicial. Então, primeira coisa, a máquina de Carnot, ela usa uma transformação cíclica. Dentro dessa transformação cíclica, existem outras duas transformações. Num gráfico de pressão versus volume, se você tiver uma curva, o que que você tem? Você tem uma isoterma. O que é uma isoterma? Pontos em que a temperatura é a mesma. Eu tenho duas isotermas. Essa isoterma aqui representa a temperatura da fonte quente. Essa isoterma aqui representa a temperatura da fonte fria. E eu já expliquei isso para vocês, né? À medida que você sobe, a temperatura aumenta. Você pode ter várias isotermas e quanto mais distante tiver, maior é o valor da sua temperatura. Então eu tenho aqui a isoterma da fonte quente, a isoterma da fonte fria, e eu tenho, olha só, do ponto A para o ponto B, o que aconteceu? Volume. Se saiu daqui para cá, o que aconteceu? O volume aumentou. Então, eu tenho uma expansão isotérmica. Daqui para cá, de C para D, eu tenho o volume também aumentou, tá vendo? Eu tenho uma expansão adiabática, que é aquela em que eu vou expandir rapidamente, não dando tempo para que o gás troque calor com o meio externo. Então, acontece uma expansão adiabática. Depois eu faço uma compressão isotérmica de C para D. Eu faço uma compressão porque o volume está diminuindo, tá vendo? Então eu apertei para ele ocupar um espaço menor. Fiz uma compressão adiabática, isotérmica, desculpa. Fiz uma compressão isotérmica e depois eu faço uma outra compressão, porque ó, o volume estava aqui e veio para cá. Eu faço uma pequena compressão adiabática. Então eu vou pegar o gás, eu estou comprimindo ele lentamente, quando chega em D, eu comprimo ele rapidamente para ir para A, tá? Então, a máquina de Carnot, ela é uma transformação cíclica, na qual eu tenho uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. E aí o que acontece? Na expansão isotérmica, eu vou lá e forneço calor, que é o calor que dá fonte quente, né? O que acontece numa expansão isotérmica? Numa transformação isotérmica, Q é ΔU mais trabalho. Ora, se aqui está tendo uma expansão, tem trabalho. Porque trabalho é P ΔV. Teve variação de volume, ok. Mas se é isotérmica, a temperatura não varia. A energia interna é zero. Teoricamente, todo o calor recebido é convertido em trabalho. Então, aqui acontece, o gás recebe calor,
e, teoricamente, converte tudo em trabalho. Beleza. Quando chega aqui no ponto B, eu paro de fornecer calor para a substância e causo nela uma expansão muito rápida, uma expansão adiabática. Quando eu faço essa expansão adiabática, o que acontece? Não há troca de calor com o meio, né? Aqui é zero, e aí você tem que todo o trabalho é feito às custas da energia interna, né? Se tiver trabalho, a energia interna diminui, né? Porque um é positivo e o outro é negativo. Então, se houve uma expansão, significa que o gás realizou trabalho. E se ele realizou trabalho, ele teve que tirar energia de algum lugar. Da onde ele tirou? Da própria energia interna do gás. E aí a temperatura faz o quê? Diminui. Então aqui só tem a realização de trabalho, um trabalho adiabático, e aí como ele realiza trabalho, ele tem que fazer isso gastando energia interna, e aí então ela esfria, o gás esfria. Quando ele chega ali, o que acontece? Eu faço uma compressão, eu realizo o trabalho sobre o gás, e se eu realizo um trabalho sobre o gás, esse trabalho é negativo, porque o gás está recebendo o trabalho, ele está recebendo o trabalho, então ele está recebendo energia. Então, quando eu realizo o trabalho sobre o gás, o que vai acontecer? Q é ΔU mais trabalho, ele tá recebendo o trabalho numa transformação isotérmica, né? Não tem esse cara que é igual a trabalho, mas como ele está recebendo esse trabalho é negativo, ora, se o trabalho é negativo, a quantidade de calor também é negativa. O que significa isso? Eu estou realizando o trabalho sobre o gás, só que o gás não está esquentando. Bom, se ele não está aquecendo, o que ele está fazendo com essa energia que eu estou dando para ele? Está jogando fora. Por isso que a quantidade de calor é negativa. Aí o que acontece? Olha aqui, eu estou jogando calor fora. Para quem? Para a fonte fria. Então, quando eu faço essa compressão isotérmica, eu começo a jogar calor para a fonte fria. Aí eu começo a fazer essa compressão lentamente, até chegar lá no ponto D. Quando chega no ponto D, eu faço uma compressão rápida. Eu faço uma compressão rápida para que não dê tempo dele jogar o calor fora. Então, eu comprimo rapidamente, aí não dá tempo de jogar o calor fora, ele é obrigado a ficar com esse calor. Quando ele fica com esse calor, eu obrigo ele a aumentar a temperatura. Aí ele aumenta a temperatura, e volta para a posição inicial. E aí o que aconteceu? Lembra que eu falei que a segunda lei da termodinâmica fala que obrigatoriamente tem que sair calor da fonte quente e chegar calor na fonte fria? Está aqui. Calor da fonte quente, calor da fonte fria, né? E cadê o trabalho? O trabalho está aqui. O trabalho está aqui. Eu tenho um gráfico de pressão versus volume, e num gráfico de pressão versus volume, eu vou ter uma figura geométrica, e nessa figura geométrica o trabalho é numericamente igual a quem? A área da figura. A área dessa figura aqui vai me dar o trabalho. Para vocês entenderem, o ciclo de Carnot, ele é composto de duas transformações isotérmicas, duas adiabáticas. Na expansão isotérmica é fornecido calor. Na compressão isotérmica, rejeita calor para a fonte fria. E eu tenho duas transformações adiabáticas, tá bom? E para o ciclo de Carnot, e aí eu encerro a última coisa agora, para o ciclo de Carnot, T quente sobre T frio é igual a Q quente sobre Q frio. Então você tem essa relação matemática aqui para a máquina de Carnot. Gente, o que pega muito na máquina de Carnot é que, se você ler no livro de física, vai falar assim: a máquina de Carnot dá eficiência máxima da máquina. E aí as pessoas entendem assim: então se eu seguir o ciclo de Carnot, eu vou ter uma eficiência de 100%. Você não tem uma eficiência de 100%. Você tem uma eficiência máxima que aquela máquina pode te dar, que pode ser
10%, pode ser 30%, pode ser 80%, pode ser 99,99999%. 100% nunca. Nenhuma máquina, mesmo utilizando o ciclo de Carnot, conseguiria ter uma eficiência de 100%. É impossível. Tá bom?